Amigos internautas que nos acompanham semanalmente as novidades do mundo automóvel, que estão na edição impressa do Jornal Correio do Povo, às sextas-feiras, no Carros e Motos, e estão também em vídeo. O que vocês leem no Correio, vocês veem em vídeo, principalmente testes de automóveis, vocês visualizam aqui no blog de Carros e Motos. Estamos com uma matéria que já foi publicada no Correio, do Prius de terceira geração, o Prius, que é o carro híbrido da Toyota. A Toyota está investindo cada vez mais nesse conceito de hibridização do automóvel aqui no Brasil. Ela teve um sucesso muito grande com o híbrido nos mercados primeiro-mundistas. Esse Prius, lançado em 1997, na sua primeira geração, ele acabou vendendo 9 milhões de unidades. É muito para um carro que foi iniciador de uma nova tendência de unir motores elétricos com motores a combustão interna. A Toyota nos convidou como jornalistas a questão de 2 meses atrás a São Paulo. Estivemos lá no Parque Vila Lobos, quando nós conhecemos a Toyota Hybrid House. Montaram uma grande estrutura, bela estrutura de vidro. Diretores da Toyota, executivos e parte técnica estavam lá para explicar aos jornalistas e ao público em geral, já que depois da apresentação aos jornalistas, essa Toyota, a casa híbrida da Toyota, foi aberta lá no belo Parque Vila Lobos em São Paulo, uma das grandes áreas verdes de São Paulo, parque público, um parque belo e muito grande, foi aberto ao público. Então, claro que a Toyota não ia abrir ao público se a Toyota não tivesse a intenção de investir mais no hibridismo do automóvel aqui no mercado brasileiro, porque ela, inclusive, vai lançar em 2019 o Corolla numa versão híbrida. Ao meu lado está o João Pedro Wolff, assessor técnico do programa Conversa de Carro da Rádio Guaíba AM/FM, grande sucesso, grande audiência lá na Rádio Guaíba, também transmitido pela internet. Internet da Rádio Guaíba, logicamente, vai para o mundo, é Global Range, é de alcance global. Temos, aliás, eu e o Wolff, às vezes respondemos perguntas, é verdade, Wolff? Eu não estou mentindo aqui, porque o Wolff não me deixa mentir. Mas já respondeu pessoas, assim, respondemos já ouvintes que estão em Londres, estão na Austrália, brasileiros que nos acompanham, ou estrangeiros mesmo. É também a força do rádio pela internet, né? Wolff, vamos ter aí, explique só ligeiramente para os nossos internautas, que nem todo mundo sabe o que é um carro híbrido, nem todo mundo nós estamos aqui num painel bastante futurista. O carro híbrido é um carro com motor elétrico e motor a gasolina, né? E inclusive o Corolla vai ter motor etanol. Vai ser o primeiro híbrido da Toyota no mundo com motor etanol, né? Sim, o híbrido flex. E o híbrido flex. Mas, na sua opinião, embora lançado em 1997, o carro híbrido é ainda uma excelente ideia, Wolff? Ele foi uma sacada do pessoal da Toyota de pegar e tirar a parte mais ineficiente do motor a explosão, que é a parte da arrancada e das baixas rotações, colocar um motor elétrico ali, e esse motor elétrico é alimentado por uma bateria que parte da energia vem de energia regenerada, que tu pega e consegue, no momento que tu está freando, tu consegue regenerar, consegue recarregar a bateria, e parte é gerada pelo próprio motor a explosão, que não usa o ciclo convencional que a gente tem nos automóveis a gasolina, que é o ciclo Otto, e sim um ciclo de maior rendimento térmico, que é o ciclo de Atkinson, né? Esse ciclo faz com que tu chegue a números próximos de 38% de rendimento térmico. Mas a questão é mesmo mais ou menos similar ao ciclo Otto, quer dizer, compressão, explosão, mesma coisa? O ciclo de Atkinson, ele tem uma taxa de compressão variável, vamos dizer assim. Claro. Então, para determinados regimes, ele tem uma taxa de compressão mais alta. Muda a taxa de compressão. Muda a taxa de compressão. Isso se faz com o jogo de válvulas, de abertura de válvulas, que consegue-se fazer essa mudança, e faz com que tu tenha um relativo desempenho. É bom ressaltar que quando tu exige o máximo do carro aqui, ele vai funcionar o elétrico e o mecânico e o motor junto. Neste caso que eu estou acelerando, né? Isso, quando aparece lá a parte vermelhinha lá do painel, é que tu está com os dois motores juntos daí. Mas depende como você usa também, porque eu estou usando aqui de forma suave e ele está se colocando ainda numa faixa ecológica ali, o azul, né? Exatamente, que aí o motor tu não está exigindo o máximo do motor também. Claro, e é perfeitamente usável dessa maneira. Agora, o
que impressiona, Wolf, é um pouco assim, quem não conhece carro elétrico, eu já dirigi muitos carros elétricos no Brasil e fora dele, quer dizer, aqueles carros elétricos que as montadoras trouxeram e convidaram jornalistas, como o caso da Renault, que fez um dia elétrico no Brasil, com toda a sua linha, e fez um dia elétrico também lá em Paris, durante o Salão de Paris de 2014. É impressionante o silêncio desse carro. E outra coisa, por que ele tem esse Cyclet Caissons, que tem esse torque tão linear, tão forte, já que começa muito em baixas rotações, linear e muito forte desde as baixas rotações, pelo uso do motor elétrico também? Pelo auxílio do motor elétrico? Sim, o auxílio do motor elétrico faz com que tu tenha torque embaixo, mas o motor é desenhado para ter torque embaixo. Tanto é que nas altas rotações ele é um pouquinho mais barulhento. Se tu pegar e notar, tu vai ver que tem um ruído maior, né? Exatamente. E outra coisa que faz ele ser tão silencioso como tu percebeu é a questão aerodinâmica, tá? Esse carro tem um coeficiente de penetração aerodinâmica da ordem de 0,27. É muito pouco, né? É para lembrar, né, que tem por isso que ele tem uma forma um pouco estranha, né? Isso, exatamente, mas é voltado para aerodinâmica. Linhas mais agudas na frente, não é? Ele tem uma traseira muito cortada para não gerar turbulência pela traseira. Exatamente. Mas é muito pouco 0,27. Sim, né? é o coeficiente de arrasto de um avião. Um avião desse, incrível. Um caça, por exemplo, tem esse coeficiente de arrasto aproximado. Isso ajuda na economia, né, Wolf? Ajuda muito na economia de combustível. Aqui, Wolf, esse carro realmente ele consegue um nível de economia que vale a pena o investimento, você acha? Quer dizer, é que nós não temos nenhum estímulo no Brasil para a compra de carros movidos a energias alternativas, né? Não tem isenção fiscal, como tem na França. Cada carro híbrido vendido no mercado francês ganhava uma bonificação, o chamado bonus-malus, bônus-malus, né, que se escreve, mas se lê bonus-malus, que é o bônus de estímulo a carros ecológicos. Agora, no Brasil, se quiser popularizar os carros econômicos, tremendamente econômicos, eu não acredito que esse Prius faça menos de 20 km por litro, ele faz bem mais, inclusive, né? Pode, dependendo da forma como usar, né? mas o detalhe, ele vai fazer 20 km, 21, 22 na cidade. Na cidade. Na estrada ele vai cair para 17, 18, claro, dependendo da velocidade que tu andar. Ou seja, lembrando, ele é mais econômico na cidade do que na estrada. É ao contrário. A gente não está equivocado no que está falando. É ao contrário. Ele é mais econômico na cidade do que na estrada. Incrível, né? Se vale ou não em vale... Em geral é o contrário, né? Se vale ou não vale a pena, a gente tem situações, por exemplo, na cidade de Canoas tinha um taxista que comprou um Prius e ele disse que valia muito a pena, mas ele rodava bastante. Essa questão de valer ou não valer a pena, dependendo da diferença de preço, tu tem que ver quantos quilômetros tu roda e se é predominantemente em cidade. Em cidade tu tem dá para dizer, até 50% de economia em relação a um carro convencional, às vezes até mais. É muito, né? É muito. Agora, nós, eu e você que militamos na área do automóvel, tá na cara que o governo também vai ter que se antenar numa política energética. Vamos ter carros elétricos no Brasil e no mundo dentro de no máximo 10 anos, a frota será muito eletrificada, não temos uma política energética. E agora, se a Toyota quiser, eu sei que a Toyota já está gestionando junto ao governo, o Ricardo Bastos, o diretor de assuntos corporativos, já tiveram vários encontros para tentar achar uma solução aí, uma solução híbrida, né? Híbrida no sentido de ter algum tipo de estímulo para a compra do carro híbrido ou elétrico futuramente, né? No estado de São Paulo, por exemplo, já existe a isenção de IPVA para este tipo de carro. Não paga IPVA? Não paga IPVA. É ótimo, né? Tá, é um exemplo de um estímulo que... Só que aí... poderia ser estendido ao resto do Brasil, né? Exatamente. Hoje eu quero te perguntar, quanto está custando hoje mais ou menos um Prius? Então, 130 mil, né? Nós não temos o preço... 129. 129, pois é. Isso. E aí o cara, para comprar, como é que você definiu, para você que gerencia toda a área técnica? Outra coisa que eu queria te perguntar também, uma curiosidade que eu acho que os nossos internautas têm, a questão de assistência técnica de um carro que tem um motor elétrico e um motor a combustão. Ela é simples, Wolf, ela não é um grande desafio, porque esse carro trabalha com voltagem muito elevada, né? Para nós tem algumas coisas que tu tem que desligar para trabalhar com ele, porque ele chega a trabalhar com 650 volts. Então, em determinado tipo de manutenção, tu desliga uma chave geral que tem lá atrás para não ter risco de choque, tá?
Mas no mais a manutenção é igual a dos outros Toyota. É óleo, filtro e pastilha. Parte mecânica, né? A parte mecânica básica, suspensões independentes, né? Ele tem, se não me engano, uma suspensão independente na traseira também, né? Uma multilink. Ele tem uma... Não, na traseira é aquele eixo rígido. Ah, o eixo rígido na traseira, isso, igual incrível. do Corolla. Igual do Corolla, mas ele Isso. funciona muito bem porque ele é muito suave, hein? Sim, sim. A Toyota é a mestra de fazer milagre com esse eixo rígido aí. Porque no Toyota tem eixo rígido e é um conjunto mecânico extremamente equilibrado do Toyota Corolla. E aqui é a mesma coisa, você tem uma suavidade de marcha surpreendente, né? Sim. No mais, ele é um carro comum, como você falou, não tem que ter... É que nem carro elétrico, né, Wolf? Vai ser bem melhor para o motorista, porque o elétrico, como não tem explosão, o torque entra imediato, né? Exatamente. A reação do carro elétrico é muito rápida, né? Sempre lembrando, né, que a gente tem que ter em mente que não dá para tu largar a combustão e tu pegar e queimar carvão para carregar a bateria, tá? Então, isso é uma coisa de mudança de matriz energética que tem que passar o país ainda, e as fontes tem que ser lá a hídrica, a eólica, solar, e acabar com a questão de queima de carvão, por exemplo, ou gás, ou tentar não queimar petróleo para produzir energia elétrica. Amigos, é a presença muito honrosa do engenheiro João Pedro Wolff, como eu disse, assessor técnico do programa Conversa de Carro da Rádio Guaíba AM/FM. Nós temos aqui no blog de Carros e Motos uma extensão também online da edição impressa do Correio do Povo às sextas-feiras de Carros e Motos. E vocês conheceram em primeiríssima mão a terceira geração do Prius híbrido, e o hibridismo vai ser muito mais incentivado pela Toyota no mercado brasileiro a partir de 2018. Nós estamos encerrando e sempre nos acompanhe, que sempre tem novidades aqui no blog de Carros e Motos.